Olá, eu sou o professor Wagner Fonseca. Estou com um projeto novo aí de expor as dificuldades no licenciamento ambiental, tanto na elaboração dos estudos como na análise dos processos de licenciamento no órgão ambiental, justamente por eu atuar no órgão ambiental na análise de processos há 11 anos. Então, trazer para vocês aqui na, na nossa discussão de hoje, nossa aula de hoje, sobre como que acontece o processo de análise do licenciamento ambiental no órgão ambiental, né? Os consultores têm curiosidade de saber como que acontece esse processo dentro do órgão, né? E é muito pouco debatido sobre como isso acontece. Então hoje nosso vídeo de hoje vai discutir justamente sobre a análise do processo de licenciamento ambiental. A importância disso, de conhecer esse percurso do processo, é justamente você antever possíveis gargalos desse processo de licenciamento ambiental, né, e antever as suas atitudes, até providenciar as complementações antes de que elas sejam solicitadas, e também em qual setor do órgão ambiental você deve entrar em contato para saber o andamento do seu processo, né. A gente vai falar do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, o IMA, né, que é onde nós temos mais contato aqui, mas acredito que a rotina ela deve ser bem parecida nos demais órgãos dos estados brasileiros, né? Então o objetivo é evitar erros que retardam a análise do processo de licenciamento ambiental. Você conhecendo o processo, você já sabe onde buscar as informações e além disso, além de buscar essas informações, você conhecer os erros de outros processos para que você não cometa no seu e para que você tenha um andamento mais célere do seu processo. Então, a primeira fase, a gente vai intercalar as imagens de vídeo com o fluxograma. Nós fizemos um fluxograma simplificado do que acontece dentro do IMA, né? Eu e o meu colega Vinícius, a gente submeteu um artigo aí para uma revista, estamos esperando a resposta. Então a gente vai intercalando com o fluxograma. A primeira etapa é justamente você fazer o protocolo do estudo ambiental, né, juntamente com a documentação. Às vezes se privilegia muito o estudo ambiental e deixa-se a documentação de lado, né? Os estudos ambientais em Santa Catarina são determinados pela Resolução CONSEMA 98 de 2017, que ela lista todas as atividades licenciáveis no Estado, né? Assim como os estudos ambientais para cada atividade, né? E a Resolução CONSEMA 99 de 2017, ela lista as atividades passíveis de licenciamento pelos órgãos ambientais municipais. Tá? Em Santa Catarina nós temos 3 estudos ambientais, né, em ordem de complexidade. Nós temos o mais simples, o relatório ambiental prévio, conhecido como RAP, o estudo ambiental simplificado, nível de detalhamento intermediário, aí, né, o EAS, e por fim o estudo de impacto ambiental acompanhado do relatório de impacto ambiental, conhecido como EIA-RIMA. Os documentos, quais são os documentos que eu tenho que apresentar? No caso do IMA, o IMA tem instruções normativas que listam os documentos a serem apresentados, né? Então temos uma instrução normativa para posto de combustível, temos uma instrução normativa para aterros, né? Resíduos sólidos domiciliares, temos uma instrução normativa para garagens náuticas e marinas, né? Temos uma instrução normativa para recuperação de áreas degradadas. Então depende da sua atividade, você vai ter as instruções normativas que vão determinar quais documentos a serem apresentados. Como que eu tenho que elaborar o meu estudo ambiental, né? Como eu tenho em termos de referência, essas resoluções do CONSEMA 98 de 2017 e a 99 têm termos de referências genéricos, né? De referência genéricos. E as instruções normativas, algumas delas trazem termos de referência, específicos, né? Então é interessante que você faça uma mistura, pegue o termo de referência genérico da resolução CONSEMA 98 de 2017, juntamente com o termo de referência da instrução normativa, e aí você elabora o seu estudo. O que eu vou dar mais atenção na elaboração do estudo? No diagnóstico ambiental, por exemplo, eu tenho que prestar mais atenção no meio físico, mais na questão da água, mais na questão do solo. Isso depende muito da atividade que você vai estar licenciando e dos aspectos ambientais, né, que são os elementos da atividade que interagem com o meio ambiente. Essa é a definição dos aspectos. Mas um caminho mais rápido para que você saiba disso é você ir pesquisar no órgão ambiental em processos semelhantes, né,
o que mais se pediu de complementações nos ofícios de complementação e também no parecer técnico elaborado pelos técnicos do órgão. Então aí você vai saber já o que prestar atenção. É uma dica importante, né? Então fica aqui uma dica importante para você que vai fazer os seus primeiros estudos ambientais ou você que já tem alguma experiência. Você fazer uma pesquisa, né, no órgão ambiental de processos semelhantes para verificar o que foi pedido, o que mereceu maior atenção nas complementações que o órgão ambiental solicitou e também no parecer técnico que deferiu ou indeferiu a licença neste processo semelhante que você está com curiosidade, né? O protocolo também é bem interessante que você saiba que o protocolo, a hora que você protocola os documentos e inicia o processo de licenciamento, nesse protocolo não há análise do conteúdo dos documentos, né? Pelo menos aqui em Santa Catarina, só se analisa se os documentos estão presentes. Então a análise do conteúdo, se esse conteúdo entra em contradição com alguma informação do estudo ambiental, isso é feito pelo técnico do Instituto do Meio Ambiente, né? Não é feito ali no ato do protocolo, tá certo? Onde que eu peço o licenciamento ambiental no IMA? No IMA tem um site do IMA, www.ima.sc.gov.br. Lá vai ter a aba licenciamento ambiental, solicitar o licenciamento ambiental, tá bom? Então seu processo entrou no IMA e foi formalizado, como nós dissemos, né? Vai gerar um número do processo e aí depois chega na mão do gerente regional ou da diretora de licenciamento ambiental lá em Florianópolis, né? O IMA tem 16 regionais e também tem a sede em Florianópolis. Aí, esse diretor ou esse gerente regional vai fazer a nomeação da equipe responsável pela análise do processo de licenciamento. Por que você tem que saber disso? Porque provavelmente será o seu maior contato será com o técnico que vai analisar o processo. Técnico nós chamamos aqui o técnico, o engenheiro ambiental, o oceanógrafo, o biólogo, o geólogo, né? O responsável pela análise do processo, ou também chamado na literatura internacional de revisor, né, do processo de licenciamento. Então, aqui vai algumas dicas no relacionamento seu, consultor, de empreendedor, com os técnicos do órgão ambiental. A primeira delas é não ligue todo dia para saber como é que está o processo de licenciamento, né? Isso causa uma certa irritação no técnico do órgão ambiental. Eu recomendo que se ligue uma vez por semana, né? Às vezes o processo está lá na fila do técnico, ele nem sabe que o teu processo está lá para ser analisado, então é interessante que você ligue, foi protocolado, eu não tive nenhuma resposta, você tem uma previsão, né? Tudo de forma mais educada, uma forma polida de se tratar, né? Porque a educação gera educação, né? O tratamento cordial vai gerar um tratamento cordial. E além disso, os técnicos, a maior parte, no caso das regionais do IMA, nas 16 regionais, todos os técnicos acumulam a função de licenciar e a função de fiscalizar. Então, às vezes, os técnicos estão atolados para atender demandas do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, do Poder Judiciário, ou até o licenciamento de obras públicas, né? Então, às vezes o seu processo, que é de um particular, vai ficar esperando um pouco mais, devido a essa prioridade do atendimento de demandas ministeriais, judiciais e até de obras públicas, né? Também eu não recomendo, agora uma dica, né, pessoal, não fale que você é amigo do amigo, que você é amigo de alguém que já trabalhou no órgão, que você conhece um deputado, etc. Hoje isso tem criado uma resistência muito grande no órgão ambiental e que bom que isso acontece, né? Para que nós tenhamos o tratamento igual com todos os processos que entram no órgão ambiental, né? Sem benefício de A ou B. Todos esperam da mesma forma, com exceção das obras públicas, que geralmente são colocadas à frente em virtude de atender justamente, serem de utilidade pública e atender o maior número de habitantes da cidade, né? Ou até da área rural. Bom, uma outra dica, conversar de igual para igual com os técnicos, né? Você pode não concordar com a posição do técnico, né? Mas você respeita a posição, mas não concorda. E nessa discordância, o que eu acho que predomina, que é mais interessante? O argumento técnico, que vem de onde? De bibliografia, de artigos, né? Dos livros, né? Então, se você tiver essa base bibliográfica, é interessantíssimo que você apresente para o técnico.
Não se esqueça que às vezes você vai estar lidando com um técnico que acabou de entrar no órgão ambiental e ele não tem conhecimento daquela atividade que você submeteu à análise dele. Então é interessante que você contribua para que ele dê um bom parecer técnico na sua atividade, ou que ele não exija coisas que não se apliquem, né? Então você apresentando argumentos de referência bibliográfica, né, de artigos, de livros, ou até casos de licenciamento que já aconteceram, né, é interessante que você traga essas informações para o técnico. Pense que é uma troca de informações. Eu não gosto de falar de um lado e de outro lado. Não acho isso interessante. Ambos estão preocupados em fazer um licenciamento bom e um licenciamento que tenha medidas mitigadoras para os impactos negativos e o monitoramento devido dessas medidas mitigadoras. Então é uma construção entre o analista e o consultor, né? Não acho interessante essa rivalidade. Isso não é interessante para o meio ambiente. Todos nós estamos lá para fazer que a obra atenda à legislação e cause o menor impacto possível, tá bom? Então é interessante essa conversa de igual para igual, é muito construtiva. E aí, se não tiver um acordo nas respostas via ofício, solicite uma reunião, né, com o corpo técnico, e nessa reunião solicite também que seja lavrada uma ata, porque é importantíssimo formalizar esses documentos, deixar na forma escrita, para evitar problemas lá na frente, questionamentos novos, né, ou questionamentos que até já foram feitos nessa reunião e você tem a ata para comprovar, tá bom? Atente-se para os dados da área que você está estudando, da área diretamente afetada. É muito comum nós vermos nos estudos ambientais, por exemplo, no caso de vegetação, nós temos a descrição aqui em Santa Catarina da floresta ombrófila densa, floresta ombrófila mista, todos os tipos de vegetação da Mata Atlântica, e esquece-se da vegetação da área, né? Então, atente-se que as informações mais importantes são as informações da área, né? E às vezes se dá muita importância naquela informação genérica. E aí, às vezes, falta a informação da área. O que tem na área? Né? Já aconteceu casos de ter toda essa descrição da vegetação da Mata Atlântica, e aí, no final da leitura, foi bem comum já, hoje já não é tanto, nós não sabíamos o que tinha de vegetação na área. E só iríamos descobrir na vistoria, né? E aí você descobrindo na vistoria, essa vegetação, às vezes, pelo estágio sucessional, ela tem restrições de corte. E aí ela demanda alteração de todo o empreendimento. Então tem que tomar cuidado, né? O diagnóstico ambiental, você olhar para a área, tá? Também é interessante que você tenha contatos via e-mail, né? Esses contatos via e-mail são interessantes porque também deixa formalizado o seu interesse em resolver uma pendência, ou até, além desse interesse da pendência, também uma posição do analista do órgão, fica ali formalizado nesse e-mail, tá certo? Em reuniões também uma dica: solicitar a ata para que fique formalizado aquilo que foi discutido na reunião, é bem interessante, tá bom? Esse formalismo moderado, vamos dizer assim, ele é interessante porque você tem os registros do que aconteceu, né? E o Estado, a administração pública, preza bastante por esse formalismo moderado, esses documentos registrados, né? Lembre-se que o consultor também, como também o órgão ambiental, quer resolver a situação, né? Eu creio que a maior parte dos analistas querem resolver o pedido de licenciamento, querem te dar um parecer final sobre a viabilidade ou não do seu empreendimento, tá bom? Aí, então, o seu processo entrou, aí o gerente nomeou uma equipe técnica, está na mão do técnico, você já sabe na mão de quem está, né? As dicas de não ficar ligando todo dia e também as dicas de você entrar em contato quando possível, via e-mail, né? Porque fica escrito, ou também, se for um contato pessoal, fazer uma ata de reunião técnica, tá certo? E aí o teu processo entrou na análise técnica mesmo, está na mão do técnico. O que ele analisa? Ele analisa a questão formal, que é a questão documental, né? E também a questão técnica. A questão formal os documentos estão lá e a análise do mérito desses documentos. Por exemplo, tem uma certidão de viabilidade do uso do solo. Se a certidão diz que lá é inviável o desenvolvimento da atividade, isso já é um fato bem grave,
né, que provavelmente vai culminar no indeferimento do processo de licenciamento, tá bom? Atente-se para a questão legal, né? O teu empreendimento, ele tem uns capítulos nos estudos ambientais que é geralmente a legislação ambiental aplicada. Daí tem a listagem de toda a legislação que se aplica ao teu empreendimento. Mas o que é interessante? O que um analista faz na análise do processo? Ele pega o seu empreendimento e o seu empreendimento ele compara com a legislação, né? Por exemplo, a lei de parcelamento do solo urbano, a lei 6766 de 79, ela prevê um lote mínimo, se não me engano, de 125 metros quadrados. Se os teus lotes tiver menos que 125 metros quadrados, já vai estar em confronto com a legislação. Então, não é só citar a legislação, mas você pegar o seu empreendimento e comparar com a legislação aplicável. Se você fizer isso, já é um bom caminho andado para o seu empreendimento ser aprovado, porque você está antevendo, né? Você está fazendo análise da questão legal antes do técnico. Então você já vai dar muita coisa pronta para o técnico do órgão ambiental, para o revisor, dar o seu parecer final, tá bom? Por que essa importância enorme da legislação ambiental, né? Tem uma frase muito interessante, uma colocação do professor Eli Lopes Meireles, que é assim: o particular pode fazer o que a lei não proíbe. A administração pública, ou seja, os revisores do órgão ambiental que pertencem à administração pública, eles só podem fazer o que está em lei, né? Então, se a lei permite o seu empreendimento, todos os requisitos legais foram preenchidos, a licença ambiental vai ser emitida com certeza. Mas se isso não acontecer, a sua licença ambiental possivelmente será indeferida. Então veja a diferença, né? O particular pode fazer o que a lei não proíbe. O público só pode fazer o que está em lei. Então é bem interessante. Por isso essa questão muito importante da legislação ambiental no licenciamento ambiental, tá bom? E aí o técnico analisa, né? Faz essa análise de todo o processo. E aí o resultado dessa análise do processo em Santa Catarina, ela é formalizada numa numa informação técnica. É a análise do processo em itens e ao final o técnico solicita informações complementares ou informa que procederá à emissão do parecer técnico, da vistoria e do parecer técnico, tá bom? Se o técnico achar que são necessárias complementações desse processo de licenciamento ambiental, esses itens da informação técnica que geraram dúvidas, eles são transpostos para um ofício. Esse ofício, em Santa Catarina, é um ofício de complementação que nós chamamos, que ele lista, né, os itens que causaram dúvidas no revisor para que o consultor e o empreendedor respondam cada um dos itens para que o processo siga. Tá bom? Bom, só para vocês terem uma ideia aqui, ainda nesse artigo que eu e o meu colega Vinícius tivemos o privilégio de elaborar, estamos esperando um parecer da revista, né, esperamos que seja aprovado. Nós analisamos 19 processos em que o empreendedor pedia uma licença ambiental prévia, uma licença prévia, ou licença prévia com dispensa de licença de instalação aqui no IMA de Itajaí, que abrange 11 municípios. Em 19 processos a gente analisou, né, 17 houve pedidos de complementação, né? O que chamou a atenção foi o seguinte: 61% de todos os pedidos de complementação foram relativos a documentos. E o que mais causou espanto é que esses documentos estão listados nas instruções normativas, né? Então, e além disso, aí você pode imaginar, nossa, mas esses documentos podem ter sido pedidos pelos técnicos do órgão ambiental e nem estarem lá na instrução normativa. Nós comparamos, né, esses documentos pedidos se eles estavam nas instruções normativas, e apenas 29% de todos os pedidos, englobando não só documentos, mas também informações dos estudos ambientais, apenas 29% foi atribuído à discricionariedade do revisor, ou seja, o revisor pediu com base no conhecimento dele, porque na legislação e nos termos de referência essas informações não estavam lá, né? Então 61% das complementações foram documental, e de todos os pedidos de complementação, não só documental, mas também dos estudos ambientais, só
29% foi oriundo da experiência, da discricionalidade do revisor. Os outros 71% estavam previstos claramente nas resoluções, nas leis estaduais ou resoluções do CONSEMA e instruções normativas. Tá certo? Aqui uma dica bem interessante para quem licencia em Santa Catarina. A informação técnica e o ofício que será enviado ao empreendedor, eles são colocados no sistema de gestão de protocolo eletrônico, conhecido como SGPE, para serem assinados e enviados. Então é interessante que o empreendedor sempre fique olhando lá o sistema, porque lá nesse sistema nós inserimos a informação técnica e o ofício, né? E apenas o ofício é enviado ao empreendedor. Se ele quiser esclarecimentos, ele deve olhar a informação técnica, né? Além disso, ele pode ganhar alguns dias, né, para responder as complementações, porque antes de ser assinado, de ser enviado, o empreendedor já vai olhar lá no SGPE, no protocolo dele, os documentos que foram lá inseridos pelo órgão ambiental, tá bom? Bom, deve-se tomar cuidado também ao apresentar a resposta a esses pedidos de complementação do órgão ambiental, né? Se isso acontecer, acontecendo essa resposta, pode ser que haja informações novas. Essas informações novas podem ser alvo de pedidos de complementação pelo órgão ambiental também. Vou dar um exemplo. Aqui em Santa Catarina, não há rede coletora de efluente sanitário, né, de esgoto doméstico, em todos os municípios. Na nossa regional aqui, de 11 municípios, apenas 3 têm rede coletora parcialmente, com cobertura parcial dessas cidades, né? E o tratamento de efluente sanitário é uma grande preocupação. Então, se você prestou primeiramente uma informação de que o efluente iria para o tanque séptico, filtro anaeróbio e drenagem pluvial, e na resposta de algum questionamento venha que a destinação do efluente após o tanque séptico e o filtro anaeróbio seja um sumidouro, a questão de você destinar para o sumidouro já gera outros questionamentos. O nível d'água está abaixo de 1,5 m do nível do fundo do sumidouro, foi feito um teste de infiltração, então já gera-se novas dúvidas sobre essa informação nova. Então tem que se tomar cuidado sobre essa informação nova prestada no âmbito do processo de licenciamento como resposta a uma complementação. Tá? Aí foi pedidas as complementações, foi apresentada a resposta, todas essas respostas atenderam, né, aos pedidos feitos pelo órgão ambiental. Se elas não atenderam, fica ali naquele trecho do fluxograma que é um laço, né, até que ela atenda todas as dúvidas do órgão ambiental. Com as dúvidas todas sanadas, o agente, né, o analista, vai fazer uma vistoria. E a vistoria ele vai checar as informações prestadas até o momento no processo. Então, não é raro que aconteça, às vezes, que o analista ele localiza lá no empreendimento, ele localiza vegetação que não foi citada no diagnóstico ambiental, ou até uma supressão de vegetação que não foi citada no diagnóstico ambiental, que pode até gerar um auto de infração, que pode gerar um embargo, que pode interferir na viabilidade do empreendimento. Também há casos que os rios não são citados. Se tem curso d'água, né, vai gerar a questão da APP. A APP vai limitar o empreendimento, vai demandar uma alteração da descrição do empreendimento, né, e também a existência de processos erosivos. Então veja como informações do diagnóstico ambiental são muito importantes e quando elas estão ausentes com base nas características da área, ou seja, o diagnóstico ambiental é genérico e ele não leva em consideração a área que se está estudando, veja que há inúmeras implicações que pode até inviabilizar o teu empreendimento, tá bom? Se houver dúvidas depois da vistoria, pode acontecer que seja requisitado um novo pedido de complementações, tá? Então veja, você pode ter um pedido de complementações na primeira análise do processo, ali quando for apresentados os estudos ambientais e os documentos, e também pode ter alguns questionamentos do analista depois da vistoria, né? Então é importantíssimo que você se atenha às características da área para que o analista, na etapa de vistoria, não localize nada de novo que não foi citado no processo, certo? No caso de renovações de licenças,
O analista vai ver como que está a manutenção dos controles ambientais, se há manchas de óleo no chão, se a estação de tratamento de efluente está funcionando corretamente, se os equipamentos de controle de emissão atmosférica estão operando, né? Todas essas questões vão ser observadas na vistoria, né? Se todo o efluente está sendo destinado à estação de tratamento de efluente, né? Tudo isso ele vai olhar na vistoria para conferir se aquilo que está no papel ocorre na realidade. Essa conexão com o que existe da realidade, o que tem no processo de licenciamento, é essencial. E quando há divergências, novos pedidos de complementação são realizados, tá bom? Uma outra dica é atente-se para as condicionantes da licença ambiental, né? Você, numa consultoria, ofereça o trabalho para acompanhar as condicionantes de licença ambiental. Mesmo porque é um dos principais motivos de autuação pelo órgão ambiental. Quando a empresa vem pedir a renovação da licença ambiental, o órgão ambiental verifica o cumprimento das condicionantes. E caso elas sejam descumpridas, fatalmente vai gerar um auto de infração. E aí acontece um processo em separado, né? Um processo administrativo para apurar essa infração. Tá certo? Então evita esse tipo de incidência de infração pelo descumprimento de condicionante, e além disso o acompanhamento das condicionantes da licença ambiental vai dar todo um histórico para a consultoria e para a empresa, e no ato da renovação, a renovação vai acontecer de uma forma muito mais fácil, muito mais simples e mais célere, com certeza, tá bom? Bom, e aí o fiscal ele fez a análise dos documentos, fez a informação técnica, foi apresentadas as complementações, ele fez vistoria, tá tudo certo. O que vai acontecer agora? O técnico vai emitir o parecer técnico. O parecer técnico é aquele que embasa a emissão ou indeferimento de uma licença ambiental. O parecer técnico ele é feito pelo servidor efetivo do órgão, né, pelos técnicos que nós chamamos, os engenheiros ambientais, biólogos, geólogos, oceanógrafos, né, engenheiro civil, engenheiro químico. Eles vão fazer um documento técnico, né? O conteúdo mínimo é descrição do empreendimento, os impactos e medidas mitigadoras, a questão legal e, além disso, da questão legal, também a conclusão pelo deferimento ou indeferimento da licença ambiental. Tá? Em Santa Catarina, especificamente, a decisão sobre a emissão da licença, veja, o parecer técnico emitido pelo técnico do órgão ambiental, pelo servidor, ele é opinativo, né? O servidor dá opinião se a licença sai ou não sai. Geralmente a conclusão é sugiro o deferimento da licença ambiental ou sugiro o indeferimento da licença ambiental. A decisão sobre a emissão da licença ambiental depende do estudo ambiental, RAP, EAS ou EARIMA, que embasou, né, o processo de licenciamento ambiental. No caso do estudo mais simples, que é o RAP, Relatório Ambiental Prévio, a decisão sobre a emissão da licença ambiental é feita pelo gerente regional do IMA, né? Ele vai decidir se a licença sai ou não sai, com base no parecer técnico. Se for um estudo ambiental simplificado, né, essa decisão vai ser submetida à Comissão Regional de Licenciamento Ambiental. Cada regional do IMA tem uma Comissão Regional de Licenciamento Ambiental, certo? E aí, se o teu estudo ambiental for um EAS de porte G ou um EARIMA, a emissão da licença vai ser decidida pela Comissão Central de Licenciamento Ambiental, que é a sigla CCLA. Né? Então, dependendo do estudo ambiental, você vai ter uma instância que vai decidir sobre a emissão da licença, mas ela sempre é precedida pela emissão do parecer técnico. Mas nem sempre a decisão de emitir uma licença está atrelada a este parecer técnico. Há casos que o parecer técnico é contrário à emissão da licença e a decisão é pela emissão da licença. Mas a maior parte das vezes a comissão, o gerente regional acompanham a conclusão do parecer técnico. E aqui uma dica importantíssima: vocês podem acompanhar todas essas reuniões de comissões regionais de licenciamento ambiental e comissões centrais de licenciamento ambiental
pelo site do IMA. Lá no site do IMA, www.ima.sc.gov.br, lá na aba Licenciamento Ambiental, Comissões de Licenciamento Ambiental, você acompanha as atas de todas as reuniões da CCLA e da CRLA. Mas por que é importante para eu saber disso, Wagner? Porque você vai saber quais erros que aconteceram na aprovação de alguma licença, o que a comissão central e a regional mais pegam no pé de uma certa atividade, e aí você aprende com o erro dos outros. Aprendendo com o erro dos outros, você evita cometer este erro no seu processo de licenciamento ambiental, tá bom? Depois que passa pela Comissão Regional de Licenciamento Ambiental e pela Comissão Central de Licenciamento Ambiental, no caso da Comissão Regional, quem assina a licença é o gerente regional. E no caso da Comissão Central de Licenciamento, quem assina a licença ambiental é o presidente do IMA, tá? Nessa discussão de hoje, o nosso objetivo foi o quê? Explicar, trazer um pouco para vocês de como acontece a análise do processo de licenciamento ambiental dentro do órgão ambiental de Santa Catarina. Claro que tem particularidades em outros órgãos de outros estados, mas acredito que grande parte das etapas seja muito parecida. O nosso objetivo foi esclarecer para vocês como acontece essa análise e onde você pode detectar etapas que você consiga agir de forma a dar mais celeridade para o processo de licenciamento ambiental. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha contribuído de alguma forma para que vocês tenham mais êxito em obter as licenças ambientais. Um abraço e até mais.